Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular os mandamentos de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos com o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, do versículo 1 até o 13, onde Jesus faz essa repreensão aos fariseus que estão preocupados mais com a exterioridade do que com a interioridade. Nós precisamos ver o nosso interior. Como é que está a nossa vida interna? Como é que está a nossa vida com Deus? É por isso que hoje a igreja celebra, e é isso que eu quero me deter um pouco mais no dia de hoje, na aparição de Nossa Senhora de Lourdes, tão conhecida no meio de nós. Quantas pessoas já foram em Lourdes e ali se banhou e foram curadas dos seus males. Em Lourdes, que todos os dias tem a procissão da vela, tem um momento com o Santíssimo Sacramento. Em Lourdes, aonde milagres e mais milagres acontecem. Em Lourdes, aonde tantas conversões já aconteceu lá. Aqueles que não tiveram oportunidade, peçam a Deus a graça de um dia você ir lá em Lourdes, na França, para você ter o contato mais de frente com essa aparição. Mas, na verdade, o que foi que aconteceu em Lourdes? O que foi que Nossa Senhora ela trouxe como ensinamento, como pedido de conversão? Porque lá Nossa Senhora falou penitência, 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 justamente para nós não vivermos essa vida como os fariseus viviam, como nós vimos no Evangelho de hoje.
Por que que ela pediu penitência? Por que que ela pediu a conversão? Então, no dia 11 de fevereiro de 1858, Bernadette, uma moça muito simples, junto com sua irmã Toinette e amiga Balomé, foram buscar lenha na gruta de Massabielle. Não sei nem se a pronúncia é Balome ou Balomé, que ela é francesa, né? Então, desculpe se estou falando errado. Então, nesse dia, Santa Bernadette viu uma mulher de branco com um rosário na mão e um cinto brilhante. Mais tarde, esta mulher da visão se revelaria como Nossa Senhora Imaculada Conceição. É importante notar que o dogma da Imaculada ainda estava ali se tornando, ainda estava se divulgando dentro da igreja, nem todo mundo tinha o conhecimento ainda disso, de que Nossa Senhora era a Imaculada Conceição, embora a igreja já tinha decretado este dogma. Então, no momento da visão, Bernadette disse que ficou com medo e começou a rezar o terço. Então seu coração se acalmou e ela teve serenidade para saber que realmente se tratava de uma aparição de Nossa Senhora. A partir desse momento, Bernadette teve 18 aparições de Nossa Senhora ocorridas entre o dia 11 de fevereiro e 16 de julho do ano 1858. Na aparição do dia 25 de fevereiro, Nossa Senhora mandou que Bernadette cavasse o chão na gruta de Massabielle. Onde ela cavou, brotou uma fonte de água pura que jorra cerca de 5.000 litros por dia até os dias de hoje. Desse dia em diante, milhares de curas extraordinárias já aconteceram a enfermos que se banharam nas águas abençoadas da grande gruta de Lourdes. Maria pediu a Santa Bernadette que fosse à gruta por 15 dias. Na 16ª aparição, ela revelou como queria ser chamada. Nossa Senhora disse: "Eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou aquela que foi concebida sem pecado." O padre Dominique, pároco local, que conhecia Bernadette, disse que era impossível ela conhecer o dogma, verdade de fé, da Imaculada Conceição estabelecida em 1854 pelo Papa Pio IX, há 4 anos antes das aparições em Lourdes. Como vimos, Bernadette era analfabeta e de família muito pobre. Então, vejam, em 1854, o Papa Pio IX, ele bate martelo, dizendo que Nossa Senhora é Imaculada Conceição. 4 anos depois, Nossa Senhora vem confirmar. Só, meus irmãos, que nós precisamos entender uma coisa. No tempo aí de Bernadette, nós estamos no século XIX, ainda não se tinha a internet, que as coisas acontecem agora, tudo é online. A pessoa tira uma foto agora e já está mandando, a pessoa está conversando aqui, o outro já está vendo lá. As coisas eram bem demoradas. Então, para essa divulgação acontecer em toda a igreja, demorava muito. E ainda mais Bernadette, que era uma menina muito simples. Ela nem sabia falar direito o francês. Tão simples que era ela. Ela sabia
falar assim um pouco era a linguagem comum ali dos franceses. Em uma, aí, dando continuidade, né? Como vimos, Bernadette era analfabeta, de família muito pobre. Em uma das aparições, Nossa Senhora disse a Bernadette: não prometo fazer-te feliz nesse mundo, mas sim no outro. Aqueles que buscam felicidade nesse mundo, que vive atrás de Deus para resolver isso, para resolver aquilo. Quando não consegue resolver, ainda fica revoltado com Deus. Aqui o que é que Nossa Senhora está dizendo para Bernadette? Eu não prometo para você felicidade nesse mundo, não. Ainda mais que a felicidade nesse mundo é algo muito passageiro. Eu prometo sim a verdadeira felicidade. A felicidade que não acaba é a felicidade no céu. Aqui, meus irmãos, é cruz, é sofrimento. Acaba um, vem outro. Lá no céu, não. Lá não haverá sofrimento, lá não há sofrimento. Então, Nossa Senhora já deixou isso bem claro para Bernadette, que o fato de ela estar vendo Nossa Senhora não significaria que ela ia ter muita felicidade. Lá no futuro, aí, Bernadette, depois, né, ela entra num convento e realmente ela passa por diversos sofrimentos, mas com muita serenidade. Nós precisamos viver os sofrimentos nossos do dia a dia assim, com serenidade, olhando para Jesus que carregou a cruz, olhando para Nossa Senhora que sofreu tanto também, vendo o filho dela naquelas condições. Então não prometo fazer-te feliz nesse mundo, mas sim no outro. E de fato, Bernadette foi submetida a inúmeros interrogatórios, dúvidas e questionamentos por parte de autoridades da igreja e de céticos. Porém, para espanto e admiração de todos, Bernadette defendeu as aparições de Nossa Senhora com muita força e convicção, sem deixar de lado sua simplicidade e humildade. Numerosos milagres aconteceram na Gruta de Lourdes dos dias de Bernadette até hoje. Uma mulher grávida, por exemplo, de 9 meses, com uma mão paralítica, vai à gruta, vê ali Santa Bernadette tendo uma das visões de Nossa Senhora e depois das orações coloca sua mão paralítica na água da fonte, ficando milagrosamente curada. Muitos milagres acontecem nos dias de hoje no Santuário de Lourdes, que recebe anualmente mais de 6 milhões de peregrinos de todas as partes do mundo. Santa Bernadette realizou muitos milagres em vida e mais ainda após a sua morte. 2 milagres em vida ficaram muito famosos. O recém-nascido tuberculoso, desenganado pelos médicos, foi levado por sua mãe ao convento, que para Santa Bernadette acabara de bordar a roupa do doente. Quando sua mãe coloca a roupa no doente, ele fica curado. Uma mãe leva a filha aleijada no convento e pede para Bernadette segurá-la. A superiora diz para que ela não a deixe no chão, mas logo Santa Bernadette a deixa brincar e correr por todos os lados, pois ficou milagrosamente curada. Por causa dos milagres e visões, a fama de Bernadette se espalhou e muitas pessoas iam procurá-la de todas as partes. Para fugir dessa gente, Bernadette se internou no Hospital das Irmãs de Caridade em Nevers, Lourdes. Ali ela recebeu aulas, aprendeu a ler e escrever. Lá ela fez de próprio punho o primeiro relato das aparições de Lourdes. Em janeiro de 1862, o Monsenhor Bertrand Séverin Laurens, bispo de Tarbes, reconheceu oficialmente o relato das aparições.
No convento, Bernadette sentiu confirmada sua vocação para a vida religiosa. Então ela entra para o convento de Saint-Gildas, iniciando seu noviciado em 1866. Em 30 de outubro de 1867, faz a profissão religiosa nas Irmãs de Caridade de Nevers. Bernadette, ela dedicou sua vida a ajudar os necessitados como na enfermaria. Assim, ela se sentia realizada, podendo demonstrar o amor de Deus aos doentes, dando-lhes alento, conforto e esperança. Assim viveu até sua morte. Santa Bernadette sofria de uma doença que a deixou totalmente paralisada em seus últimos anos de vida. Ela faleceu no dia 19 de abril do ano de 1897, estando totalmente imobilizada na cama. Com a divulgação da notícia de sua morte, grande multidão foi ao convento prestar suas homenagens e orações a Santa Bernadette. Seu sepultamento teve que ser adiado para que todos pudessem dar o último adeus a Bernadette. 30 anos após sua morte, seu corpo foi exumado por causa do processo de canonização que se iniciara em seu favor, e para o espanto de todos, seu corpo estava intacto, incorrupto, do mesmo modo como ela tinha sido enterrada, apesar de seu hábito apresentar umidade e o rosário em sua mão ter oxidado. O povo passou a chamar Santa Bernadette de Santa Dormente, pois em seu leito de morte parece que ela está apenas dormindo. Hoje, mais de um século após sua morte, seu corpo continua intacto e está exposto em uma redoma de vidro na igreja do convento de São Gildarde de Nevers. E eu tive essa oportunidade já de ir lá e ver realmente o corpo de Bernadette. Não tem como falar da aparição de Nossa Senhora de Lourdes sem falar de Bernadette. Porque essas duas são as protagonistas desse fato. Nossa Senhora que aparece para ela 18 vezes. E, mais uma vez, eu digo, meus irmãos, Nossa Senhora não apareceu a Bernadette para fazer espetáculo. Ela aparece para Bernadette para nos convidar a ter vida de penitência. Os milagres que acontecem lá não é milagres para se fazer show, mas são milagres que devem levar as pessoas à conversão, à mudança de vida. Bernadette, ela tinha uma vida muito pobre. E quando ela entrou no convento, ela soube que muitos parentes dela estavam se utilizando da aparição dela para ganhar, da aparição dela para ganhar um pouco de dinheiro, e ela manda um recado para o povo, dizendo que, para os familiares, os parentes, que Deus os quer pobres. Não é na miséria, mas na pobreza. Porque é ali na pobreza que nós temos a dependência inteira de Deus. A casa de Bernadette, onde eles viveram nesse tempo de pobreza, porque o pai dela antes era um homem que tinha uma situação financeira muito boa, mas depois entrou em decadência e eles viveram na miséria. A casa é onde eles ficaram, e foi um parente que até deu para eles viverem ali. É uma casa, é um quarto, é um cômodo. Um cômodo com a porta, uma janela que dava de frente para o lugar onde os porcos ficavam, chiqueiro, e aí eles tinham que manter aquela janela sempre fechada, porque aquele fedor empesteava a casa toda,
E eles viviam ali naquela pobreza, naquele sofrimento todo. E os parentes, as pessoas, os vizinhos diziam o seguinte, que eles eram pobres, mas eram felizes, porque lá eles rezavam um terço. Olha só, meus irmãos, como a felicidade, a alegria, até diante da miséria, uma pessoa ela pode ser muito feliz, e eu não estou dizendo que é para nós vivermos em condição de miséria, não. Mas até o miserável que tem uma vida com Deus, ele é feliz. Mas voltando à aparição, Nossa Senhora se identifica, porque o padre disse que só iria acreditar que Bernadette estava tendo uma aparição, porque Nossa Senhora disse que era para ela falar com o padre, que era para construir uma igreja ali, uma igreja no local onde aconteceu as aparições. Mas o padre não queria entender. Então o padre diz, então me diga o nome dela. Diz para ela para dizer o nome dela. E aí Nossa Senhora diz, eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette, ela só conseguia... ela falava o dialeto francês. Era o dialeto que ela falava. Então, na hora que Nossa Senhora fala, eu sou a Imaculada Conceição, ela nunca ouviu falar desse nome, nem sabia o que era isso. E ela foi assim, repetindo várias vezes, para não esquecer. E quando ela chegou lá, ela falou para o padre, ela disse que o nome dela é a Imaculada Conceição. Aí o padre se rendeu e passou a acreditar na aparição, porque, como eu falei antes, a divulgação do dogma da Imaculada Conceição ainda estava acontecendo, só tinha 4 anos, e vamos levar em conta que lá eles não estavam no tempo da tecnologia, e Bernadette, por ser muito simples, ela nunca ia saber o que era aquilo, tanto que o padre pergunta, você sabe o que é Imaculada Conceição? Ela disse, não, eu não sei o que é isso. Aí o padre explica para ela. No mundo de impureza, de depravação, de orgias e tudo mais, Nossa Senhora, aquela que foi preservada do pecado original, nos convida nessa aparição a vivermos a pureza. Por isso, penitência, penitência e penitência. Peçamos hoje, no dia dessa maravilhosa aparição de Nossa Senhora de Lourdes, vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude e que realmente nós tenhamos um coração muito aberto para vivermos a santidade que Deus quer para cada um de nós. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.